No último episódio, encontra um cômodo secreto na casa que seu avô deixou para ele, e nesse cômodo, encontrou diversas coisas de seu avô e uma porta que leva ele para outro mundo. No começo do episódio, uma garota linda, acompanhada de um mordomo, parece conhecer Ia. Ele confirma para ela que realmente era ele, mas ela fica surpresa com seu eu atual e o questiona se ele havia emagrecido. Ela fala para ele que é a menina que ele salvou um tempo atrás, ainda com sua forma gordinha. Mas ele pergunta, como ela saberia dele, visto que não se apresentaram. Mas ela diz ter pedido para seus subordinados investigarem sobre ele. Ela diz que fez tudo isso para agradecê-lo e completa, fazendo um convite para ele, chamando para o instituto ou sei ela se chama Rouge ou Kaori e quer dar a ele a chance de ingressar nessa escola super prestigiada de onde ela faz parte do conselho estudantil. A mordomo de Kaori dispara, Yui aqui. Quando o pai dela descobriu sobre ele ter salvo ela daqueles marginais, ele fez questão de que o Ia fosse estudar em sua escola. Mas Yui nega o pedido. Ele agradece a oportunidade, mas diz não ter capacidade acadêmica o suficiente para isso e nisso seus irmãos sendo mais babaca do que nunca pedem a Kaori para assumir a vaga de Ia, dizendo serem melhores que ele em tudo e o rebaixando a nada. Mas Kaori nega o pedido dos dois sem rodeio e diz que tem uma dívida com Ia e não faria sentido aceitar pessoas que o insultam e maltratam ele no instituto e diz que as ações e palavras dos dois também foram investigadas, deixando a dupla sem chão e surpresa. E Kaori pensando que um ambiente como aquele jamais faria parte de sua realidade. Mas agora ele se vê de frente ao presidente do conselho de lá, o pai de Kaori Road. Sukazu cumprimenta e ainda agradece por ter salvo sua filha. Os dois são gratos a ele, pois enquanto todos fingiam não ver o que acontecia, ele foi o único que agiu e diz que esse é o caráter que eles precisam naquela escola. Filha como agradecimento, ele não precisaria se preocupar com a mensalidade. EOE ainda segue com pensamento negativo a mudança diária da realidade que ele vivia. Ainda é difícil para ele. E ao falar que não é um prodígio dos quais se encontra ali, Tsukasa diz a ele que apenas pessoas que sabem quando devem empregar seus esforços e coragem são os chamados prodígios e que ele deve fazer tudo no seu ritmo e começar a se conhecer. Após entrar nessa escola, ela, apesar de jovem, é uma autoridade do mundo da ciência e muito popular com os alunos. Ele vai até a sala em que assistirá a aula. Ele já antes de entrar nela, está tendo uma crise de ansiedade em se misturar com os alunos ali dentro. A professora lá dentro também não ajuda e manda os alunos não ficarem abalados com Ia. Mas ele mesmo nervoso, entra na sala, ele todo duro, faz uma apresentação meio travada. Elas conseguem se expressar bem. Ele olha para eles e todos estão calados e de boca aberta, olhando. Ele fica ainda mais nervoso vendo isso, quase chorando. Coitado. Enquanto isso, todos ali estão pensando quão bonito ele é e um doido diz que agora tem um rival. Ele vai até sua mesa que fica do lado de uma gótica trevosa e quando a professora inicia a aula já manda eles olharem seus livros e como Ia não tem um, ela faz ele juntar as mesas com a gótica, que não é nada simpática quando ele tenta cumprimentá-la, fazendo ele achar que ela odeia. Porém, esse olhar não me engana. Enquanto Kaori pensa em Ia, ele está impressionado, pois todo o conteúdo das aulas em si não era diferente da sua escola anterior. Mas os alunos participavam bem mais e durante o intervalo, todos se aglomeram em volta de Ia, deixando ele nervoso com as perguntas. Mas um dos alunos o salva da situação. O menino se chama Ryu e age de maneira amigável com o prota, ao ponto dele dizer que o cara era brilhante. Ele o chama para o refeitório. EOE aceita imediatamente. No refeitório, ele fica maravilhado com a quantidade de comida à sua disposição. Todas custando uma quantia baixíssima e, além disso, o especial do dia era de graça. Eles pegam seu prato e se sentam com um amigo de Ryu. Seu nome é Shingo. Eles começam a conversar sobre os animais que Shingo havia recomendado e Ia fica surpreso com o fato de Ryu ver animes. Para ele, isso era visto com maus olhos enquanto Ia come. Ele nota e vê que quase todos os alunos estavam olhando para ele e pensa que isso é por conta dele estar usando um outro uniforme, mas Ryu diz que não é por conta de sua roupa, e sim por conta do seu rosto e pergunta se ele está em algum clube. O que é óbvio que não. Ele diz que gostou do local e da instalação e, acima de tudo, ficou feliz pelos alunos estarem tratando como humano. Queria ver se ligue na força, gordinha e, após se rebaixar algumas vezes. Enquanto isso,
Caso eu perguntava se ele realmente queria entrar na escola, ele aceita a oportunidade. Kaori estava esperando aí do lado de fora da sala. Eu convida para dar um passeio na rua e o Ia fica impressionado com o local e pergunta para Uri se ela vai bastante ali com seus amigos, mas ela diz que por conta da sua posição social, não. Ele chama ela para experimentar um crepe que estavam vendendo próximo a eles e fica feliz por ter convertido os itens dos monstros em dinheiro no outro mundo. É a galera. Tem um dinheiro para alimentar seus crashes e quando os dois concordam que o crepe é delicioso, eu ia pensar que seria bom provar todos os disponíveis no cardápio, mas pensa em evitar comportamentos como esse, caso não queira voltar ao seu peso original. Ele pergunta a Kaori como ela soube que era ele imediatamente, visto que sua forma física mudou, mas ela disse que reconheceu seus olhos, que são sinceros e gentis, e ainda eram os mesmos e ele, enquanto ainda tímido, continua chamando-a de forma muito reservada por seu sobrenome e ela fica irritada com isso e faz ele começar a chamá-la de Kaori. Eu ia morder seu crepe dando-lhe um beijo direto, e ele tenta amenizar a situação fazendo o mesmo e tudo em volta deles. E no outro dia, mais uma vez ele vai para outro mundo e dessa vez um pouco mais preparado. Ele ainda segue tendo medo, mas consegue matar os monstros muito mais facilmente agora. E a tela de status aparece para ele, revelando que ele já havia conseguido a marca incrível do nível 235. Ele nota que, caso fique perto de casa, a velocidade com Cole Upa irá diminuir. Ele sente medo de passar daquela cerca. Mas entendi que sem dar o próximo passo, nada irá melhorar. Mas ouve instantaneamente o grito de um homem e pega sua lança para ir ajudá-lo. Mas vê na cena do crime diversos corpos e um monstro verde. Ele vendo, ela decide ajudar e parte para cima do monstro arremessando sua lança. O monstro consegue rebatê-la, mas ele pula e pisa no rosto do Goblin, causando bastante dano. Com o impacto, ele olha para a menina. Preocupado com ela, mas se esquece do Goblin que aparece atrás dele. Pronto para acertá-lo, ele consegue desviar com sua velocidade, mas é acertado quando aparece atrás do monstro sendo arremessado numa árvore. Ele percebe que não é páreo para o monstro nem poder, nem velocidade, mas diz ter seu próprio truque e corre para cima do monstro, atacando sua lança e pulando. E quando ele vai para ver o estado da menina, ela desmaia antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Ele ouve pessoas chamando a menina e decide usar sua habilidade infertilidade para se esconder.